Olá, a influência maligna de área de influência. Área de influência é um método de estimar a carga em um pilar que foi desenvolvido para estruturas metálicas no primeiro mundo. Foi trazido para o Brasil, simplificado, por algumas questões que dá errado para concreto armado, e foi levado para obras malucas de arquitetos, sobrado e tudo mais, e aí totalmente errado, e saiu um monte de dinheiro falando bobagem, porque não entende os conceitos base de área de influência. Tá? Para provar isso, eu fiz essa enquete. Que é uma enquete no Instagram. Basicamente, eu tenho uma laje de 3x5, um pilar em cada ponta, exceto aqui na ponta da frente. No caso, é como se fosse uma laje de 3x5, faltando um pilar. Ok? Tá? O que eu tenho aqui? Basicamente, a pergunta é: eu tenho uma carga de 1 tonelada de força, coloquei 1 tonelada de força para simplificar, e a pergunta é: eu tenho o P1, né? O P1 ali atrás. A questão é: qual a carga do P1? Ok? Claro, imagina a carga da laje. Tem o peso próprio do P1. Não é o caso, tá? É a carga aplicada pela laje dele. Tá? As opções são 4 opções. Primeiro, depende o tipo de laje. Segunda opção, não tem carga nenhuma. Terceira opção, nós temos 3,75 toneladas da força, que é 25% da carga total. E a última opção é de 5 toneladas da força, que é 1/3 da carga total. Okay? Eu vou até ler agora a enquete. Atualmente a gente está com aproximadamente 500 pessoas que visualizaram a enquete. Tá? E vamos dar uma olhada como ficou a resposta. Tá? 16% de acerto, para avisar. Okay? Mas a questão é, das pessoas que visualizaram, nós temos 60 pessoas que disseram depende o tipo de laje, que é a primeira questão. Tá? 30 pessoas disseram 0 toneladas. 70 pessoas disseram 3,75, que é justamente as pessoas que foram ensinadas o conceito básico de área de influência sem nunca entender a teoria por trás dela. E 26 pessoas disseram 5 toneladas da força, que eu não sei o que passou por cabeça delas para falar isso. Okay? Mas a questão é, vamos dar uma olhada na questão básica, como que as pessoas pensaram, como as pessoas que falaram 3,75 toneladas da força pensaram. Bom, basicamente o que elas fizeram foi o seguinte: elas quebraram a laje, né, em 3 áreas de influência. Vou até demonstrar as áreas de influência que elas pensaram. Aqui, ó, essas 3 áreas de influência, sendo basicamente 3,75 e 5,625 para os dois lados. Ok? Isso que as pessoas pensaram. Isso aqui não faz sentido por quê? Basicamente não faz sentido, pois a gente tem que pensar o seguinte: a carga ela tem que se equilibrar. Ok? Eu não posso ter carga indo mais para um lado que para o outro. Ok? A distância que a carga percorre para os dois lados tem que ser igual. Okay? Então o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, que eu tenho essa área de influência aqui de 5,62 indo bem para cima para o nosso P2. Okay? E eu tenho essa carga aqui, ó, de mesmo 5,62, eu coloquei só, arredondei aqui por questão de ficar no somatório da 15, não 14,99, mas essa carga aqui, ó, ela não está tão inclinada descendo para cá, e essa carga tem 2 para cima. Então eu tenho muita carga puxando para cima e pouca carga puxando para baixo. Isso aqui não está estável. Okay? Então não pode ser 3,75. Tá? A estrutura não é estável. Mas área de influência. Pois é, a questão de área de influência, e aqui que entra a questão, é o seguinte: a área de influência, ela começou nesse caso, eu começou a demonstrar aqui um caso específico, né? A área de influência. Esse é um exemplo claro de quando que é usada a área de influência, que é o quê? Eu tenho um prédio, ok? Eu tenho um padrão de posição dos pilares, ok? Nesse caso aqui, eu tenho pilares aqui, ó, cada 6 metros, cada 8 metros, e aqui cada 6 metros, ok? Desculpa, 6 metros, 9 metros, aqui 12 metros, tá? 6, 9, 12 metros. E eu tenho os pilares aqui, tá? Todas as ligações rotuladas, ok? Nesse caso, a gente pode trabalhar com a área de influência. Quando não tem balanços, ou quando os balanços são bem menores que os vãos padrão, a gente pode trabalhar com a área de influência perfeitamente. O que aconteceu? Bom, foi trazido para o Brasil o conceito de área de influência. Quando foi trazido para o Brasil a área de influência, então a questão, aqui no Brasil a gente trabalha mais com concreto armado, né? A América Latina, como tudo, é comum com concreto armado. Então, o que acontece é que o conceito de área de influência para o concreto armado, que tem ligações engastadas, ele já não é perfeito. Okay? Ele acaba tendo alguns erros já aqui. Quando a gente vai para uma obra despadronizada, aqui qual que é o vão de uma obra? Não tem padrão de vão de obra despadronizada. Tá? Eu vou lançar pilar onde dá que o arquiteto deixa, eu tenho vão de 3 metros, tenho vão de 5 metros, tenho uma obra totalmente salada e eu quero usar um conceito de obra padronizado. E aí dá esse pepino, ok? Então a questão aqui é o seguinte: não pode ser. A gente não pode ser usando a área de influência achando que é exato, isso aqui não é. Tá?
Próxima possibilidade, pessoas que disseram 5 metros, que tecnicamente, se os pilares estivessem centrados adequadamente, poderia ser a carga igual para os 3, mas eu teria o quê? Teria mais carga ainda subindo, ok? Muita carga entre esses dois pilares, eu teria 10 metros quadrados na parte de cima e 5 na parte de baixo, que não faz o menor sentido, ok? Eu tenho que ter necessariamente metade dos pilares de baixo, metade dos pilares de cima, metade dos pilares da direita e metade dos pilares da esquerda. E aqui é a questão, tá? Que metade da carga tem que ir para os pilares da direita. Quantos pilares eu tenho na direita? 1. Metade da carga tem que ir para os pilares de baixo. Quantos pilares tem embaixo? 1. Ok? Eu não posso ter mais carga indo para cima e menos carga indo para baixo. Não faz sentido, a carga é distribuída. Ah, mas a carga é trapezoidal. Se fosse, ok. Mas é uma carga distribuída retangular, padronizada pela laje. Ok? A laje não tem espessura maior em cima e menor embaixo. Não. É espessura padronizada. Então, eu tenho que ter metade da carga do lado direito, eu tenho que ter 7,5 toneladas no pilar da direita. Eu tenho que ter metade da carga para baixo, eu tenho que ter 7,5 toneladas no pilar de baixo. Ok? E como são 15, não sobra nenhuma carga para esse pilar. Isso é uma maneira, uma dedução lógica que inviabiliza totalmente qualquer pessoa que disse a resposta A. Ok? Isso é uma dedução lógica base de estática. Ok? Outra dedução lógica que a gente pode trabalhar, que na verdade é o mesmo conceito, mas analisado de maneira diferente, é a seguinte, ó. Eu tenho a minha laje aqui, vista na diagonal, lembrando que eixo X e eixo Y a gente que inventa, não existe na prática eixo X e eixo Y, ok? Então eu posso analisar a obra, eu posso girar e analisar de qualquer jeito, ok? Eu posso girar a obra 30 graus, calcular toda girada 30 graus? Posso, e o resultado tem que ser a mesma coisa. Porque a maneira que você olha para uma obra não pode modificar o comportamento dela, porque senão você consegue manipular elementos com a mente, ok? Tá? A questão aqui é o seguinte, ó. Quando eu olho para a estrutura assim, ó, eu tenho basicamente esse modelo aqui, ó. Eu tenho os dois apoios internos aqui, tá? Esses dois apoios aqui, quando eu estou olhando eles no eixo, aqui olhando para cima, né, eu vejo eles como um só, e aqui eu tenho esse apoio da esquerda, tá? Eu vou ter a carga, claro, bem maior no meio, né, uma carga maior no meio e menor na ponta, e a questão que vai acontecer é que eu vou ter uma reação total aqui, ó, de 4,9 e aqui uma reação de 0. Por quê? Porque a carga para a direita é igual a carga para a esquerda. A área de influência desses dois pilares aqui, ó, tem que ser metade para cada lado. Ok? Essa é a questão. Então a área de influência correta que a gente tem é a seguinte, ó. Vou mostrar aqui, ó. Mas é isso aqui, tá? Ah, mas se for laje treliçada, pouco importa. Ah, se for laje maciça, pouco importa. Ah, mas se for uma laje especial que inventaram semana passada que você nunca ouviu falar, Gilberto, pouco importa. Ok? Tá? A carga vai ter que ser necessariamente apontando no mesmo sentido. Ó. Esse ângulo aqui é 195, esse ângulo aqui tem que ser 15, porque tem que dar 180 graus de diferença entre eles. Tá? A carga equivalente aqui para os dois lados. Entendido isso aqui? Então, a única resposta que respeita a estática. Ah, mas é um conceito lá porque eu estou estudando elementos finitos na faculdade, na pós-graduação. Se você não sabe que é 0 toneladas aqui, você está fazendo pós-graduação à toa. Ok? Ah, mas eu estou estudando não sei o quê. Pouco importa, isso aqui é questão de estática. Não tem como um conceito que vem depois matar a base. Ok? Isso é questão de base. Tá? Por isso que eu falo, estuda a porcaria da base, as pessoas não estudam. Tá? Por quê? Porque um conceito que vem da base é mais forte. Tá? Se a estrutura não respeitar a estática, não tem resistência materiais que importa. Ok? Primeiro estática, depois resistência materiais, depois você pensa no material específico. Ok? Então a questão é, tem que ser 0 tonelada da força, porque eu tenho que ter 7,5 toneladas da força aqui e eu tenho que ter 7,5 toneladas da força aqui. Ok? Tá? Agora, vamos demonstrar alguns outros problemas que as pessoas cometem por causa de área de influência. Ok? Essa obra aqui, então, ó, em azul, os pilares. Ok? Tem os 6 pilares aqui, ó, vão de 4 metros, vão de 2 metros. Vão de 4 metros, vão de 4 metros. Questão é, qual a área de influência do pilar? Se isso aqui fosse, se fosse, não é, se isso aqui fosse uma obra metálica ou pré-moldada, onde não tivesse balanço, que nesse caso eu tenho balanço, que eu não tivesse quantidade, que nesse caso eu tenho quantidade no eixo Y, eu poderia estimar pegando 4 metros e falar que a área de influência é 16. Tá? Eu poderia falar que a área de influência desses pilares aqui internos é metade, é 8 metros quadrados. Mas a questão que eu tenho aqui é o seguinte, vocês estão nisso aqui, ó, tá? Vamos só pegar o transparente aqui, que é o que eu basicamente deixei transparente para mostrar depois, mas a questão que eu tenho aqui na prática é o seguinte, ó, que eu vou ter uma área de influência aqui, ó, como eu tenho continuidade de 62,5% do total. Ok? Por quê? Porque o engaste, puxa, quando eu tenho apoio engaste, vem 5/8 da carga por meio. Ok? Que vai dar
62,5%, que 8 metros vezes 0,625 vai dar 5 metros. 5 metros, 480. Isso aqui vai depender por quê? Porque esse pilar está um pouquinho para dentro, ele não está no fora do eixo, então vai dar um pouquinho menos que 5 metros, mas você entendeu a questão. Tá? Não é 4, é bem mais próximo de 5, só claro tem que descontar o tamanho desse pilar aqui, por isso que deu 4,80 e não 5. Tá? Então a questão que eu vou ter aqui, além disso, o balanço ele vai ter que ter mais carga para cá, né? Porque a carga tem que estar equilibrada para os dois lados, e balanços puxam muito mais carga para o lado do pilar que suporta ele. Então o que vai acontecer é que eu tenho 1,55 m de influência para esses pilares do lado externo aqui, e esses pilares internos têm 4,45 e aqui eu tenho 4,80. Então a área de influência não é 16 metros quadrados, é 21,4. E a área de influência desse pilar aqui não é 4, é 2,5. Tá? Porque pilares opostos, os pilares que nascem uma viga contínua e pilares opostos aos balanços têm muito pouca carga. Okay? O pilar que pega o balanço tem carga pesada, o pilar interno tem carga pesada, mas o pilar antes dele, o pilar que fica bem lá na ponta, o pilar de canto, que nasce em vigas contínuas para os dois lados, tem cargas muito pequenas. Ok? Essa é a primeira questão. Então, a questão é que, quando a gente vai falar que a gente tem um balanço, eu tenho que analisar que o balanço vai pegar mais cargas, ele vai puxar bem mais carga para os pilares que estão pegando o balanço. Ok? E os pilares opostos ao balanço vão pegar uma carga muito pequena. Entendido? Essa é uma questão. E quanto maior o balanço, menor a carga para esses pilares aqui e maior a carga dos pilares centrais. Tanto que se eu tivesse um balanço de 4 metros, iria toda a carga para esses pilares aqui, eu teria 0 aqui. Entendido? Próxima questão agora. Outra planta aqui. Eu tenho 4 metros novamente do eixo Y, 4 e 4, né? E eu tenho 2 metros aqui, 6 metros aqui, 2 metros aqui. Por quê? Porque na prática, quando os engenheiros se formam e saem fazendo obra maluca que o arquiteto manda tudo e faz de qualquer jeito, e pouco importa a economia da obra, né? Obras mais complexas, sobrado dentro e tudo mais, os vãos são salada. Né? Não tem padrão, não. Vão salada. Ok? Então eu tenho um vão de 2, seguindo um vão de 6, seguindo um vão de 2. Qual a área de influência do pior pilar? Muitos vão falar, média de 2 e 6 é 4, 4 vezes 4 dá 16. Não é. Tá? A questão aqui é o seguinte, novamente, vamos ensinar isso aqui. E o que eu vou ter na prática, aqui é o seguinte, demonstrar aqui, mas o que eu vou ter na prática é que eu vou ter os pilares, e esses aqui vão ter uma área de 25,7, tá? Só para falar, eu tenho 10 vezes 8, eu tenho 80 metros quadrados, tá? Esse pilar aqui, suporta 25,7, tá? Esse pilar aqui suporta mais 25,7. Esse pilar aqui, suporta menos 1,7 toneladas. Por quê? Porque quando eu despadronizo os vãos, lembro que os conceitos vêm lá daquelas obras que tinham vãos padronizados, da obras que tinham um espaçamento adequado dos pilares. Quando eu não tenho mais espaçamento adequado, não posso achar que os conceitos continuam valendo. O que vai acontecer é que esse pilar aqui, se for pensar esse pilar aqui, a área de influência dele, se eu for dizer um círculo de área de influência dele no caso, aqui, a área de influência dele é daqui até aqui, a área de influência dele quando ela chega no meio aqui da obra, ela sai da obra. Então, inclusive, a questão é que a área de influência de chegar no meio aqui, ela agarrou esse pilar aqui. Então, quando eu tenho um pilar interno que a área de influência dele está comendo outro pilar, porque a área de influência tem que ser igual para os dois lados, o que vai acontecer é que vai gerar tração nesse pilar. Ok? Então, essa área rachurada aqui em amarelo é a carga negativa desse pilar que esse pilar está pegando a mais. Ok? Esse pilar aqui teria uma área de influência menor se eu tirasse esse pilar. Porque esse pilar aqui é um tirante. Ok? Por que isso acontece? Por causa dos vãos padronizados, né? Se não tivesse esse pilar aqui, a área de influência seria 24 metros. Eu tiraria carga tirando esse pilar aqui, mas acontece quando eu faço vão salada. Quando eu faço vão de 4 metros, 2 metros, eu com um de 6. Ok? Não faz o menor sentido. Poderia tirar esse pilar aqui, a estrutura continua funcionando, tá? Porque a viga estaria levantando aqui. Mas a questão é que se eu tentar fazer vão salada, eu vou ter resultado salada. E eu não posso achar que aquele modelo de área de influência que imagina os vãos bem padronizados, ok, tem uma diferença aqui que é 12 metros, aqui é 9, mas eu tenho um padrão. Eu tenho uma diferença pequena, tá? Eu tenho vãos, digamos, esse pilar aqui vai ter uma área de influência aqui, até aqui de 6 metros, ele não chega a abraçar esse outro pilar aqui, ok? Então, não vai ser tão crítico. Porém, quando ele começa a ter área de influência aí, que não faça sentido, que tem um pilar entrando na área de influência do outro pilar, tá? Que eu tenho vão com menos da metade do outro vão, a gente começa a sair dessa região da área de influência. Tá? Quando a minha obra não é simétrica, a gente sai da área de influência. Quando a minha obra é muito fora do padrão, a gente sai da área de influência.
Quando a gente sai da área de influência, o que vai acontecer é que eu não posso achar que a área de influência, o conceito de área de influência continua valendo. Vou pegar as respostas agora novamente, só para a gente verificar como é que está. Agora a gente está com 550 visualizações e calculador aqui. 32 dividido por 68 mais 32 mais 80 mais 29, que são as pessoas que responderam, a gente tem uma taxa de acerto de 15,3%. E novamente, é uma questão de elementos finitos, Gilberto? É uma questão que tem que usar 2 softwares diferentes? É uma questão de pretensão? Não, é uma questão de estática, que as pessoas se confundem porque elas focam demais em aprender elementos finitos, em aprender software complexo, em aprender pretensão, quando elas nem entenderam estática direito. Ok? Então a gente está com mais de 200 respostas, apenas 32 respostas corretas. Ok? Recomendo aqui, mesma coisa que eu recomendo sempre. Estude estática, analise estrutura. Tem o vídeo meu, pense na diagonal. Esse aqui é o mesmo erro, inclusive, né? A gente for pensar na área de influência carga indo para cima e para baixo, do vídeo de 92% de erro. Aqui foi só 85%, menos mal. Mas 85% de erro é bastante, porque os engenheiros ainda estão perdendo para macaco apertando o botão. Ok? Então, se nem chega a ser. Se eu falasse que é apertador de botão, eu estaria elogiando, né? Porque apertador de botão que fosse na sorte, acertaria 25%. Tá? E questão aí, a maioria das pessoas que responderam tem engenheiro no nome. Tá? Inclusive, a questão, se eu for pegar aqui, só que respondeu 3,75 toneladas, já aparece aqui 2 resultados escritos engenheiro tal no nome do Instagram. Ok? Então, realmente, a questão é falta estática e as pessoas pensam mais em coisa avançada e não em coisas básicas que deveriam ser óbvias para quem algum dia planeja fazer um projeto estrutural. Beleza? Mas por enquanto seria isso.